Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aí da Série D, a quarta divisão do futebol brasileiro, e tá uma loucura, amigo torcedor, porque tivemos jogos no meio da semana. Isso normalmente não acontece, eu não sei por que a CBF resolveu colocar jogos da Série D no meio da semana. Então já tivemos na terça-feira um jogo, quarta-feira a maioria dos jogos e ontem à noite tivemos a complementação desta sexta rodada com mais 5 jogos. Então, neste vídeo aqui a gente vai ver tudo o que aconteceu nesta rodada de meio da semana, vamos comentar todos os jogos e tentar fazer também aquele resumão da semana que a gente faz normalmente no meio da semana, tentar fazer tudo aqui nesse vídeo. Beleza? Então, se você gostou, se você gosta desse tipo de vídeo, vai dando um like aí, vai se inscrevendo no canal, porque tem muito conteúdo nesse vídeo aqui. Não vamos perder tempo, vamos para os jogos da rodada. Muito bem, amigo torcedor, grupo A1, Águia de Marabá e Nacional. Primeiro jogo que a gente vai falar, jogo lá em Marabá, jogo bastante aguardado, né? O campeão paraense perdeu um pênalti quando o jogo estava 0-0. No final do primeiro tempo, o Nacional abriu o placar. No segundo tempo, mais um pênalti marcado para o Águia e desta vez a bola foi para as redes. Final de jogo 1-1 neste clássico do norte aí. O Águia de Marabá é um time novo, mas já está fazendo muito sucesso lá pelo norte e nordeste do país. Continuamos aqui com São Raimundo e Tunaluso. Bom jogo lá no estádio Canarinho, em Boa Vista. A Tuna abriu o placar aos 27 do primeiro tempo, o São Raimundo empatou aos 42. No início do segundo tempo, gol da Tuna, mas o Mundão empatou novamente logo em seguida, final 2-2. Próxima partida, São Francisco e Trem. Jogo entre duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, lá no estádio Florestão em Rio Branco. O São Francisco marcou o único gol do jogo aos 17 minutos do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o Trem teve o jogador Rubran expulso, mas mesmo assim o time do Amapá teve a chance de empatar no final, pois perdeu um pênalti que o goleiro Saulo, lá do São Chico, defendeu. Portanto, vitória heróica do São Francisco, 1-0 sobre a equipe do Trem, que não soube aproveitar as chances aí e acabou perdendo esse jogo. E o último jogo desse grupo, Princesa dos Solimões e Humaitá. Grande vitória do Princesa. Esse jogo foi ontem, na quinta-feira à noite, né? O primeiro tempo terminou já 4-0 para o time amazonense. No segundo tempo, o Luquinha ainda marcou mais um, 5-0 aí para o Tubarão, que vem fazendo bonito nesta Série D. Então aqui a gente tem a classificação, o Nacional é líder, 13 pontos ganhos, Águia de Marabá em segundo com 11, Tunaluso em terceiro com 9 e Princesa dos Solimões na quarta colocação com 8 pontos. Essas as equipes que estão na zona de classificação. Logo em seguida vem o São Raimundo também com 8 pontos, né? Só que perde ali no saldo de gols por Princesa. Em sexto, Humaitá com 7, São Francisco em sétimo com 6 e o Trem na última colocação com 4 pontos. Portanto, bastante juntos, né? Bastante embolado esse grupo 1 aí, nada definido, ainda tem muito campeonato pela frente. Continuamos agora com o grupo A2, onde jogaram Fluminense e Tocantinópolis. Finalmente a primeira vitória do Vaqueiro aí no campeonato contra a boa equipe do Tocantinópolis. Gol de Mutuca aos 46 minutos do primeiro tempo, dando a vitória para o Fluminense do Piauí. Continuando com Cordino e Atlético Cearense, jogo lá em Barra do Corda, no Maranhão. O Atlético fez 1-0, mas o Cordino empatou no finzinho aí do primeiro tempo, mas ainda no primeiro tempo o Atlético fez o segundo. Aí na segunda etapa o Cordino empatou novamente quando já eram jogados 39 minutos aí do segundo tempo, ficou então tudo igual, 2-2. Ferroviário e Parnaíba. Olha só, amigo torcedor, o Ferroviário não tá sabendo brincar nessa Série D de 2023, hein? Sexto jogo, sexta vitória
e de 6 para cima da equipe do Parnaíba. Primeiro tempo terminou 2-0, aí no segundo tempo mais 4 gols do Ferrão, líder absoluto desta Série D. Só lembrar aqui que o Renan do Parnaíba foi expulso com 30 minutos do primeiro tempo, o que facilitou ainda mais a vida do Ferroviário. Só que quando ele foi expulso o jogo já estava 2-0 para o Ferrão. Eu acho que a vitória viria de qualquer maneira. E aqui o quarto e último jogo desse grupo, 0-0 entre Caucaia e Maranhão. Jogo lá em Caucaia, no Ceará. Nada de gols, resultado bom para o Maranhão e bem ruim para o time do Caucaia, que segue na lanterna desse grupo A2 aí. Vamos ver aqui a classificação, ó. Ferroviário, 6 jogos, 6 vitórias, 100%, melhor campanha de toda a Série D, 18 pontos. A gente vai ver ainda nesse vídeo a classificação geral da Série D. Em segundo lugar, o Parnaíba com 10. Em terceiro, o Maranhão com 9. E em quarto, o Atlético Cearense com 6 pontos. Essas as equipes na zona de classificação. O Cordino vem logo atrás também com 6 pontos. Perde ali para o Atlético Cearense por causa de um gol de saldo. Depois o Tocantinópolis com 5, o Fluminense agora tem 5 e o Caucaia com 4 pontos. Portanto, muita gente ainda brigando pela zona de classificação nesse grupo 2. Agora vamos para o grupo A3, onde jogaram Potiguar e Souza. Esse jogo, inclusive, que abriu essa rodada foi lá na terça-feira. Em Mossoró foi esse jogo, grande vitória do Potiguar, que teve o jogador Lucas Serafim expulso com 15 minutos do primeiro tempo, hein? Michel marcou os 2 gols para a equipe do Potiguar no primeiro tempo e o Dino diminuiu ainda no primeiro tempo, tudo aí resolvido no primeiro tempo nesse jogo. Bela vitória então do Potiguar. Iguatu e Campinense, outra bela vitória agora da equipe do Iguatu, que fez 3-0 no primeiro tempo, surpreendendo aí a Raposa de Campina Grande. Mais um jogo, Nacional de Patos e Globo, outro time que não tá brincando nesta Série D, é o Nacional de Patos. O time fez o dever de casa e venceu o Globo por 2-1. O pessoal tá jogando muito nesse time aí do Nacional, hein? Tô gostando de ver. E aqui o Santa Cruz e o Pacajus, esse jogo foi ontem à noite, um dos últimos jogos da rodada, valendo a liderança, né, do grupo 3 lá no Arruda, só que ninguém marcou. O Santa Cruz teve mais volume de jogo, mas não foi efetivo, né? E acabou ficando bom aí pro Pacajus, que teve que se defender no final do jogo, aguentar a pressão, mas o 0-0 valeu aí a liderança do grupo, olha só. Pacajus e Santa Cruz tem 11 pontos, só que o Pacajus tem um saldo melhor que o Santa Cruz. Depois vem Nacional de Patos e Potiguar, fechando aí os 4 primeiros colocados que se classificam para a próxima fase. O Souza caiu para a 5ª colocação, agora é o 5º com 9 pontos. Campinense ficou em 6º com 7, Iguatu agora tem 6 pontos em 7º lugar e o Globo na última colocação com 4 pontos. Vamos lá, continuando agora com o grupo A4. Grupo A4, Bahia de Feira e Falcon. Jogo lá na Bela Arena Cajueiro, né, em Feira de Santana. As duas equipes precisavam da vitória e o time da casa foi que se deu bem aí nesse jogo. Fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo fez 2-0, o Falcon diminuiu, mas no finalzinho o Bahia ainda fez o terceiro e liquidou a fatura aí, boa vitória da equipe baiana. Sergipe Retrô, depois de 3 vitórias seguidas, né, o Sergipe acabou aí perdendo em casa para a boa equipe do Retrô, que agora sim venceu pela 3ª vez seguida. O gol da Fênix foi marcado aos 19 minutos do primeiro tempo. O Sergipe teve um pênalti ainda a seu favor na primeira etapa, mas o goleirão Jean defendeu. Final 1-0 para o Retrô, um grande time de Pernambuco, esse time do Retrô aí. Olha, logo logo eu acho que esse time vai para a Série C também, hein? Agora, o Gipão decepcionou um pouco, estava indo bem, estava se recuperando na tabela e acabou perdendo em casa. Agora sim, Asa e Atlético de Alagoinhas, derrota dolorosa para o Asa e a primeira vitória do Atlético no campeonato.
O único gol do jogo foi do Adriano, cobrando pênalti nos acréscimos do primeiro tempo. E o último jogo do grupo, Jacuipense e Cruzeiro. Bela vitória do Jacupa aí diante do Cruzeiro de Arapiraca. Primeiro tempo terminou 2-0, final 4-1. O time de Riachão do Jacuípe volta a vencer depois de 3 jogos. E aí, olha só a classificação do grupo A4. Retrô líder isolado, 12 pontos. Sergipe ainda fica em segundo com 9. O Asa em terceiro com 9. E o Bahia de Feira saltou para a 4ª colocação com 9 pontos também, né? Por que o Bahia está lá na 4ª colocação se tem um saldo melhor? Porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias, tá? E o Bahia tem 2, enquanto que o Sergipe e o Asa tem 3. Em quinto, o Jacuipense com 8, em sexto, o Cruzeiro com 8, em sétimo, o Atlético com 5 e em último lugar, o Falcon com 5 pontos também. Esse aí é a situação do grupo 4. Vamos agora para o grupo 5, onde jogaram Ceilândia e Anápolis. Empate em 1-1 entre o Gato Preto e o Galo de Anápolis. O Ceilândia saiu na frente, mas o Anápolis empatou de pênalti. Tudo isso foi no primeiro tempo. Iporá e Real Ariquemes, o Lobo Guará fez aí o dever de casa e venceu o time de pior campanha de toda a Série D, 2-0 em cima do Real Ariquemes, que definitivamente não se encontra neste campeonato. Os gols do jogo saíram todos no segundo tempo. Interporto e Operário de Várzea Grande, boa vitória do Operário, jogando fora de casa, 2-0, gols marcados no segundo tempo. O time mato-grossense chega agora na zona de classificação. Aqui a gente tem União de Rondonópolis e Brasiliense, mais um 2-0 desse grupo, e também os gols saíram no segundo tempo. Muito bom resultado para o União, já o Brasiliense com essa derrota caiu 3 posições, e agora o time do Distrito Federal está fora aí da zona de classificação. Veja só, Ceilândia e Anápolis lideram com 12 pontos, União e Operário vêm logo depois com 10, em quinto lugar o Iporá com 9, o Brasiliense caiu agora para a 6ª colocação com 8 pontos, Interporto em sétimo com 4 e o Real Ariquemes na última colocação com apenas 1 pontinho ganho até agora. O time não venceu ainda no campeonato. Chegamos agora no grupo 6, Nova Iguaçu e Democrata de Governador Valadares, empate sem gols. Péssimo resultado aí para a Laranja Mecânica. A gente já vai ver a classificação. Atletique e Santo André, jogo lá na Arena Unimed em São João del Rei. Grande placar fez o Atletique. O primeiro tempo foi equilibrado, foi 1-1. O Santo André saiu na frente, inclusive, cobrando pênalti. Porém, depois tomou 4 gols e no final do jogo o Ramalhão ainda descontou 4-2 para o Atletique, que é vice-líder do grupo. O Santo André agora não está mais no G4. Real Noroeste e Resende, o Resende fez um bom jogo fora de casa, poderia até ter vencido por mais esse jogo aí, só que o único gol da partida foi marcado por Emerson Urso no segundo tempo. O time do Rio, que não começou bem o campeonato, agora conseguiu vencer aí pela segunda vez seguida e já está no G4. E aqui o último jogo do grupo, Portuguesa e Vitória do Espírito Santo, jogo lá no Estádio Luso Brasileiro. A Portuguesa venceu mais uma e está passeando aí nessa Série D. O Vitória saiu na frente, mas os donos da casa fizeram 3 gols ainda no primeiro tempo e no fim do jogo o Vitória diminuiu. Portuguesa 3, Vitória 2. Classificação do grupo 6, Portuguesa, segunda melhor campanha geral do campeonato, é líder desse grupo com 16 pontos. O Atletique em segundo com 12, Democrata em terceiro com 9 e o Resende já chega aí na zona de classificação com 8 pontos. O Santo André caiu para quinto, também tem 8 pontos. O Vitória em sexto com 7, Real Noroeste em sétimo com 4 pontos e o Nova Iguaçu, que ainda não venceu no campeonato, vai ali na lanterna, né, com apenas 2 pontos ganhos. Agora a gente chega no grupo A7,
Ferroviária e Patrocinense, a Ferroviária não consegue vencer, hein, amigo torcedor? 6 jogos, 5 empates e 1 derrota. Após esse jogo aí, o técnico Elano foi demitido. Os gols desse jogo saíram no primeiro tempo. A Ferroviária marcou o primeiro e o Patrocinense empatou. O time mineiro continua invicto com 2 vitórias e 4 empates. 15 de Piracicaba e Cascavel, olha só esse resultado do Cascavel, hein? O time precisava de um resultado assim e venceu pela primeira vez no campeonato e lá em Piracicaba. Essa foi a primeira derrota do time paulista aí nesta Série D. E aqui a gente tem Maringá e Craque, outro time que surpreendeu fora de casa foi o Craque, né? Graças ao gol de William Goiano, marcado aos 43 minutos do segundo tempo, resultado que coloca o time aí no G4 desse grupo. E Operário e Inter de Limeira, jogo lá em Campo Grande, o Operário venceu a Inter de Limeira, que também faz um péssimo campeonato, a exemplo da Ferroviária. O único gol do jogo foi marcado aos 39 minutos do segundo tempo por Johnny. Essa foi a primeira vitória do Operário no campeonato. Vamos ver a classificação desse grupo, ó. Patrocinense em primeiro com 10 pontos, 15 de Piracicaba em segundo com 9, o Craque em terceiro com 8 e o Maringá segura ali a quarta colocação com 7 pontos. Em quinto, o Operário com 7, em sexto o Cascavel com 6, Inter de Limeira em sétimo com 6 e a Ferroviária em último com 5 pontos. Muito embolado esse grupo aí, nada definido, né? Ainda faltam 8 rodadas para terminar essa primeira fase. E chegamos no último grupo desta Série D, o grupo A8 com o jogo Hercílio Luz e Caxias, jogo entre os líderes desse grupo, lá em Tubarão, Santa Catarina. Jogo muito interessante, com 7 minutos de bola rolando, o Hercílio já vencia por 2-0 esse jogo aí. Um dos gols marcados por Leozinho, que era jogador profissional de futebol de salão até o ano passado. Esse foi o primeiro gol dele como jogador de futebol de campo. Só que o Caxias não se abateu não, aos 30 minutos e aos 44, deixou tudo igual, 2-2, todos os gols desse jogo foram marcados no primeiro tempo. Camboriú e Brasil de Pelotas, olha só, amigo torcedor, finalmente o Brasil de Pelotas venceu nessa Série D, hein? E o Camboriú perdeu pela terceira vez seguida, depois de vencer os 3 primeiros jogos, agora perde a terceira seguida. O time Chavante marcou um gol em cada tempo e venceu bem 2-0. Aimoré e São Joséense, outro time que venceu pela primeira vez foi o Aimoré. O Índio Capilé marcou o único gol desse jogo aos 37 do primeiro tempo. Guilherme cobrou o pênalti, o goleiro defendeu, mas o mesmo Guilherme aproveitou o rebote e mandou para as redes. Primeira vitória aí do Aimoré e primeira derrota do São Joséense no campeonato. E o último jogo da rodada, Novo Hamburgo e Concórdia. Muita gente vencendo pela primeira vez, mas para o Novo Hamburgo a vitória não vem, amigo torcedor, não tem jeito. Jogando em casa, o Noia perdeu para o Concórdia de virada. Os donos da casa abriram o placar com 1 minuto de jogo, o Concórdia igualou tudo logo depois, aos 10 minutos, e o gol da virada veio aos 50 minutos do segundo tempo. 2-1 para o Concórdia. A situação no grupo A8 tem o Hercílio Luz em primeiro com 12 pontos, o Caxias em segundo com 11, Camboriú com 9, São Joséense também com 9. Essas as equipes que estariam classificadas para a próxima fase. O Concórdia em quinto com 7, o Aimoré em sexto também com 7, o Brasil em sétimo com 6 e o Novo Hamburgo lá embaixo ainda não venceu no campeonato com apenas 2 pontos. Bom, rapidinho, vamos falar aqui das estatísticas dessa Série D. Já tivemos 6 rodadas, ó, e essa sexta rodada foi a que teve mais gols, superou em 1 gol a primeira rodada. Tivemos 81 gols nesta sexta rodada, a rodada com mais gols aí no campeonato.
Já foram 445 gols em 192 jogos, uma média aí de 2,32 gols por jogo. Aqui a gente tem o melhor ataque do campeonato, a Portuguesa, que já fez 17 gols, Ferroviário em segundo com 13, Ceilândia, Iporá e Jacuipense vem logo depois com 12 gols marcados. Os piores ataques, Real Ariquemes marcou apenas um gol nos 6 jogos que fez, e o Trem e o Novo Hamburgo só 2 gols até agora. Aqui a gente tem o Ferroviário como melhor defesa do campeonato, o time simplesmente ainda não tomou o gol, em 6 jogos não tomou o gol ainda, o Ceilândia tomou 1 e o União de Rondonópolis tomou 2. Essas são as três melhores defesas desta Série D até o momento. Já o Interporto foi a equipe que mais tomou gol, 17. O Globo vem em segundo como pior defesa aí com 15 gols tomados e depois o Maitá, Inter de Limeira e Parnaíba com 12 gols tomados. Aqui a gente tem o artilheiro da competição que marcou um gol nessa rodada, o Marcelo Toscano da Portuguesa, 5 gols na rodada, depois com 4 gols vem muita gente, por isso que não deu para colocar aqui os vice-artilheiros do campeonato. E aqui a gente tem a classificação geral, aquela que todo mundo pede, né? Ferroviário líder 18, depois a Portuguesa com 16 e o Nacional em terceiro com 13 pontos. Depois do Nacional vem o Atlético com 12, Ceilândia, Anápolis, Retrô, Hercílio Luz, em nono Pacajus com 11, em décimo o Águia de Marabá com 11 pontos. Essas as melhores equipes da Série D até o momento. Virando a página aqui, Caxias, Santa Cruz, União de Rondonópolis, Nacional, Operário, Potiguar, Parnaíba e Patrocinense com 10 pontos. Iporá e Souza vem logo depois, aí temos os 20, eu vou passar aqui rapidamente os outros times aí, se você quiser dar um pause aí no seu vídeo para ver melhor a situação do seu time, fique à vontade aí, ó. Aqui até os 30 primeiros, aqui até os 40, veja que o Brasiliense está ali na posição 35, normalmente o Brasiliense faz uma boa campanha, esse ano não está muito bem, né? Depois a gente tem aqui as equipes até a posição 50, Inter de Limeira lá em 50º lugar, e aqui a gente tem as outras equipes até a posição 60, essas as piores equipes do campeonato, e as 4 últimas são essas aqui, ó. Caucaia com 4 pontos, Nova Iguaçu e Novo Hamburgo com 2 e Real Ariquemes com apenas 1 ponto. E aqui a gente já tem a próxima rodada, a 7ª rodada, que começa já amanhã. Neste sábado temos esses jogos aí no grupo A1, se você quiser dar um pause, pode dar um pause aí para ver melhor. Destaque para o jogo aí entre Tunaluso e Princesa dos Solimões, grande jogo do grupo. No grupo A2 temos esses jogos aí, Maranhão contra Ferroviário, Atlético Fluminense, grandes jogos também no grupo A2. No grupo A3, todos esses jogos serão realizados até domingo, tá? Globo contra Santa Cruz, Campinense meio que desesperado pega o Potiguar, Pacajus e Nacional, aí os times que estão bem no campeonato. Esses os jogos do grupo A3. No grupo A4, Atlético e Sergipe, Cruzeiro e Bahia, Falcon e Jacuipense e Retrô contra a Asa. No grupo A5 temos esses jogos aí, ó, Brasiliense joga em casa com Iporá, precisa da vitória, Real Ariquemes desesperado enfrenta União Rondonópolis, o Anápolis pega o Interporto, pode se vencer, pode liderar o grupo, né? E aqui no grupo A6, Santo André contra Real Noroeste, Vitória Nova Iguaçu, Resende recebe o Atlético e o Democrata pega a Portuguesa. No grupo A7, Patrocinense contra 15 de Piracicaba, Cascavel contra a Ferroviária, Inter de Limeira contra Maringá e o Craque contra o Operário. E no grupo A8, Caxias contra Camboriú, Concórdia contra a Aimoré, São Joséense contra Novo Hamburgo e o Brasil recebe a equipe do Hercílio Luz. Muito bem, amigo torcedor, esse vídeo ficou grande, né? Porque a gente falou de todos os jogos da rodada e ainda das estatísticas da rodada também,
Por quê? Porque já nesse final de semana já tem nova rodada, a última do primeiro turno, e no meio da semana que vem já tem a primeira rodada do segundo turno também. Não sei porquê, quem souber aí pode comentar, né? Normalmente a Série D tem os jogos no fim de semana. Mas tudo bem, a gente vai cobrindo da melhor forma possível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E é lógico, você pode comentar à vontade que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.